Theo, 10ª fase da Compliance Zero, e cada vez mais a gente vai mergulhando nesse universo que existia, nessa teia gigante que existia por trás do caso do Banco Master, né, Theo? Acho que chama muita atenção agora essa fase focada na intimidação de jornalistas, ataque ao BC, ao Banco Central, mostrando que o esquema que existia, né, Daniel Vorcaro, é um esquema complexo e, assim, já ouvimos em vários desdobramentos da compliance, né, mencionando uma espécie de termo que me chama a atenção, mas acho que por vezes parece coerente, máfia, né? Sem dúvida, Renan, bom dia para você, bom dia. Ótimo dia para quem acompanha a gente. Essa nova deflagração da Operação Compliance Zero, ela mostra que havia um esquema muito bem estruturado nessa hierarquia comandada pelo Daniel Vorcaro no Banco Master. Para além de uma atuação que envolvia articulação política, para além de uma articulação que envolvia as fraudes de fato financeiras que eram realizadas pelo Banco Master, havia esse braço político, havia um braço mais voltado para a máfia, como os próprios investigadores mencionam, com atuação, por exemplo, de bicheiro, contratação de, entre muitas aspas, mas é como é utilizado como capangas para a realização das tarefas que eram repassadas pelo Daniel Vorcaro. Para além disso, o que a gente vê nessa nova deflagração da operação, que foi feita ontem por determinação do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, é esse braço voltado para a intimidação e coação de jornalistas, de banqueiros e também de integrantes do Banco Central, para conseguir alcançar os objetivos do grupo do Daniel Vorcaro. Então, há, por exemplo, perseguição à jornalista Malu Gaspar, há uma tentativa de silenciamento, uma vez que ela estava fazendo reportagens mostrando suspeitas que envolviam as fraudes do Banco Master do Daniel Vorcaro. As conversas de outras fases dessa operação já deixavam muito claro essas conversas, essa tentativa de silenciar a jornalista por meio de tentativa de contratação dela para censurar o trabalho, a atuação dela, mas não somente da jornalista. Havia também uma atuação, e os investigadores deixam isso muito claro nessa representação enviada ao ministro André Mendonça, que justifica, que embasa a deflagração dessa nova fase da operação, a contratação também de influenciadores para atacar, para perseguir nas redes sociais e também, para além disso, a principal liderança do Banco Itaú e também integrantes do Banco Central, com o objetivo de perseguir e ir atrás desses desafetos e de quem poderia atrapalhar os planos do ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Então, esse foi o principal foco da operação que foi deflagrada ontem. A gente já viu outras fases da Compliance Zero, mencionando, por exemplo, mirando, por exemplo, fundos de previdência, fundos de pensão de aposentados e pensionistas de alguns dos estados brasileiros que também fizeram investimentos no Banco Master. A gente viu outras fases da operação mirando políticos que atuaram ou facilitaram o trabalho, a atuação do Banco Master nas suas áreas, seja no governo do estado, seja, por exemplo, no Congresso Nacional. E nesse novo desdobramento, nessa nova fase, o que a gente acompanha essa tentativa de coação, tentativa de perseguição dos desafetos, dos adversários que o Daniel Vorcaro via como empecilhos para sua trajetória de perpetuação do crime, de acordo com os investigadores. E a gente já está falando de 10 etapas, né, Theo? E cada etapa que vai surgindo, cada desdobramento que vai aparecendo por parte da investigação, né? Eles vão ali apreendendo objetos, celulares, planilhas, computadores, tudo isso vai trazendo para a gente, em cada nova fase, uma dimensão ainda maior, né? Da ambição desse homem aqui, né? E de toda a rede que trabalhava e atuava junto dele para que o Banco Master cada vez mais crescesse.
Sem dúvida. E aí, cada deflagração de operação, os policiais conseguem obter e apreender celulares, computadores, tablets, documentos que vão embasando, inclusive, novas fases da operação, para confirmar a participação, a suspeita de pessoas que estão no radar dos investigadores ou descobrir outras pessoas que não estavam no radar. Não à toa, a investigação chegou ao nível em que chegou. A gente está falando da 10ª fase dessa operação, uma investigação que começou já há muito tempo, mas cuja primeira fase foi deflagrada em novembro do ano passado, quando ainda estava na Justiça Comum. Esse caso depois sobe para o Supremo Tribunal Federal, vai para o gabinete do ministro Dias Toffoli. Em fevereiro há uma mudança na relatoria, André Mendonça assume essa investigação e há essa série de deflagrações ao longo dos últimos tempos. São tantos elementos que foram colhidos, tantas informações que foram obtidas pelos investigadores por conta própria, que a delação do Daniel Vorcaro nunca foi adiante, porque por conta própria os investigadores conseguiram chegar a uma série de informações. Não dependem dessa decisão de o banqueiro de prestar esses esclarecimentos e contar o que ele sabe numa colaboração premiada. Boa, esse foi Theo Cury, a gente analisando aqui, né, toda essa nova fase da Operação Compliance Zero e, claro, ainda durante essa edição, aqui do Novo Dia, a gente volta a falar desse assunto, a gente traz para vocês as repercussões e, claro, os novos detalhes desse caso. Theo Cury, obrigado por enquanto, te agradeço. Valeu.